Você sabia que de cada 3 brasileiros, um sente dor todos os dias? Adultos, jovens, até crianças. Ninguém está livre deste tormento. Mas, para toda essa gente, a medicina tem uma novidade. O combate à dor crônica pode ser mais simples do que parece. Exercícios físicos, alongamentos e caminhadas no lugar de remédios. Novos e surpreendentes recursos contra a enxaqueca. Até a famosa toxina anti-rugas tem aliviado a torturante dor de cabeça. E para acabar com a dor nos pés, a mais comum, massagens, sapato adequado e alguns movimentos bem simples. Mas por que afinal a dor crônica atinge mais os gordos do que os magros, mais as mulheres do que os homens? Maria Gentileza trabalhava duro como diarista. Pegava no pesado mesmo. Ia buscar a poeira nos lugares mais difíceis. Mas nada disso era problema para ela, até as dores no corpo aparecerem. E foi de repente, num golpe. O médico ajudou a descobrir o que foi que provocou. Coisas da vida. A causa nem era física. O que eu achava que tinha começado a minha dor. Aí eu expliquei para ele, eu tinha perdido meu marido, eu tinha tido um problema com meu filho. O sofrimento foi tanto que ela quase não conseguia trabalhar. O corpo foi perdendo a força e a dor tomando conta de tudo. Eu olhava para a vida aí, todo mundo andando, caminhando bem, e eu ali sem poder fazer nada, e eu ficava muito triste. Para surpresa dela, o médico não receitou analgésicos, e sim exercícios, caminhada e academia. Eu faço a caminhada, depois eu saio da caminhada, eu vou para a academia, eu faço 2 horas de academia com exercício lá na academia e vou para casa tranquila e posso dormir, que eu também não dormia. Dona Clarice tinha perdido até a última esperança. Já nem acreditava que a vida pudesse melhorar. De 1 a 10 eu daria 2 à minha vida. Tão ruim assim? Era. O marido dela, seu José, também só tinha queixas. Dói o joelho, de repente muda para cima, dói no pescoço, dói o braço. Tudo isso? É. Aí toma anti-inflamatório e não resolve, né? Como eles, 60 milhões de brasileiros têm algum tipo de dor crônica. Não é aquela dor aguda que dá, por exemplo, quando nos machucamos. A dor crônica vai e volta. É um castigo que se repete e nem sempre tem uma explicação clara. Uma pesquisa feita em São Paulo mostrou que 1/3 das pessoas com dor crônica simplesmente não procura ajuda. Será desesperança? Os pesquisadores acreditam que os motivos são o acesso difícil ao sistema público de saúde e a automedicação. As pessoas tomam remédio para dor por conta própria, em quantidades assustadoras. Dos 10 remédios mais vendidos no Brasil, 4 são analgésicos. Seja sincero, você mesmo não tomou? Uma pessoa que fica se automedicando ou com dor de cabeça por tempo prolongado e não procura atendimento, quando ela vem procurar o atendimento e recebe a prescrição adequada para o caso dela, a chance dela ter resposta, uma boa resposta àquele tratamento é menor. Maria Gentileza, Clarice e seu José conseguiram se livrar das dores e dos remédios. Com eles, vamos ver que o tratamento pode ser bem mais simples do que imaginamos. Você se considera uma vitoriosa? Com certeza, porque se eu não tivesse feito esse exercício que o médico passou para mim, eu acho que hoje eu estaria enterrada numa cama, eu já tinha morrido. Conhecemos Maria neste grupo de profissionais e pacientes que realiza caminhadas em parques de São Paulo. Eles querem chamar a atenção para um tema importante. Ninguém precisa conviver com a dor.
pessoas acreditam que conviver com dor é normal, faz parte do envelhecimento e que aquilo tem que ficar, tem que persistir. E a gente busca justamente ao contrário. Primeiro, orientar que não precisa, existe alívio, existe controle e tem como melhorar a qualidade de vida. Aos 61 anos, Sandra é uma das mais animadas. É no parque que ela enfrenta a fibromialgia, uma doença que provoca dores no corpo todo. O sangue circulando, né? O suor, a sede, depois da fome, isso é vida, você está viva. Não está se encolhendo assim de dor no canto, né? E não é força de expressão. Nos anos 70, a medicina descobriu que o cérebro produz um analgésico, a endorfina. Quando nos movimentamos, fazemos exercícios, dançamos, a substância é liberada. Poderosa, ela relaxa os músculos, tira a dor e traz uma formidável sensação de bem-estar. A própria palavra endorfina tem origem no nome morfina, que batiza um dos mais antigos analgésicos conhecidos pela humanidade. Do mesmo jeito que a gente prescreve um analgésico, um opioide forte, eu prescrevo a caminhada, o exercício, a hidroterapia ou a yoga, por exemplo. Na caminhada, as mulheres são maioria, nas dores também. Na pesquisa feita em São Paulo, os números demonstram isso. Entre os homens, 20% têm dor crônica. Entre as mulheres, 34%. Os especialistas não sabem bem por que isto acontece. Sabendo que temos talvez uma chance maior de vir a ter dor crônica do que um homem, a mulher precisa se cuidar mais. Seu José achou meio esquisito quando Dona Clarice começou a fazer exercícios em casa, na cama do casal. E aí você achou que era bobagem? A gente achava que era bobagem, né? Mas agora eu tô vendo que não é nada disso. Mas depois de tanto a mulher insistir, ele resolveu experimentar. E agora, os dois fazem alongamentos juntos, todos os dias. Vamos fazer bicicleta. Parou. Puxa a perna lá atrás. Abre e fecha. As dores já estavam perturbando a vida afetiva do casal, que está junto há 6 anos. Com a insistência nos alongamentos, foram aparecendo os resultados. Ela, que ia no médico todo mês, foi só uma vez este ano. Hoje, minha vida, de 1 a 10, eu falava que é 9. Olha que diferença. Mudou bastante mesmo. O método dos exercícios para fazer em casa foi apresentado por esta fisioterapeuta num grande simpósio sobre a dor no mês passado em São Paulo. Você vai fazer na sua casa, pode ser em cima da sua cama, pode ser no chão. Clarice aprendeu e depois ensinou o marido, que agradece até hoje. Eu fiz no primeiro dia, no outro dia eu acordei, mas sem nenhuma dor no corpo. Falei, nossa, que bom. Bom também para o bolso. Antes eram R$200 em remédios, todo mês. E a vida sem dor e sem remédio? Nossa, é uma maravilha, né? A avó, que não podia carregar peso nenhum, hoje se diverte com o neto, sem problemas. A fisioterapeuta acredita que os exercícios têm que fazer parte da rotina doméstica. Ele não vai estar toda hora com o fisioterapeuta, né? Então ele tem que aprender a fazer sozinho. Mas isso não vai contra o seu próprio trabalho, a sua própria profissão? Vai, mas a nossa profissão o que é? É o tratar. Ele aprendeu, ele tem a prevenção na mão dele. Dona Nilza só começou a cuidar de si depois que se aposentou há 10 anos. Ela trabalhava nos Correios, adorava o que fazia, mas por causa das dores não tinha mais forças para enfrentar o batente. Uma coisa te maquia para ir trabalhar o dia que tu está feliz, né? Outra coisa é dar uma de palhaço, sabe? Enfeita todo o rosto para poder parecer melhor. Só que a pintura não revela, sabe? Porque essa é uma coisa que vem da alma, tu tem que estar feliz. Se tu não está feliz, não adianta você pintar.
Um médico alertou que ela tomava remédios demais, o que não ajudava a melhorar, e sugeriu exercícios. Dona Nilza aderiu à hidroginástica, mas o começo não foi fácil. Eu ficava agarrada na escada. Fiquei por 6 meses ali, até que eu consegui, né? Na verdade, a hidroginástica era uma recomendação, assim, dos médicos em geral, né? A senhora tem que fazer exercício, a senhora tem que se mexer. Decidida, ela foi mais longe, mudou a alimentação para uma comida mais leve. Dados da pesquisa mostram que entre os obesos, a dor crônica chega a 32%. O obeso tem maior chance a vir a ter qualquer doença associada com processo inflamatório. E a dor tem inflamação associada, todas as artrites, todos esses processos dolorosos têm uma inflamação associada. Daí, talvez, a maior chance, ou justificar porque nós observamos uma maior frequência de dor em obesos do que em pessoas que têm um peso normal. A aposentada ainda está obesa, mas já perdeu 18 quilos. Incrivelmente, de um começo do ano para cá, eu tenho me sentido muito melhor. Um dia eu me dei conta que eu estava andando rápido na rua, coisa que eu não fazia mais. E ela recorreu a mais uma ajuda. É um chá simples, com canela em pau, erva doce e semente de mostarda. Não é ruim, não. Gostou? Né? Não, É bem suave. É suave. Fomos até a Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Aqui encontramos a nutricionista que estudou o chá. O diferencial dele, com certeza, nas pesquisas, né, desde a minha tese de doutorado, que nós evidenciamos nessa ação anti-inflamatória, é a inibição de uma enzima que participa desse processo inflamatório, que geralmente o organismo responde como uma dor. Na pesquisa com atletas feita durante 3 meses, eles relataram menos dores musculares depois de exercícios pesados. Substâncias fenólicas que são liberadas na água quente do chá diminuem os processos inflamatórios, reduzindo as dores. Para a pesquisadora, o estilo de vida mais saudável adotado por Dona Nilza foi fundamental para que o chá fizesse efeito. Sozinho, ele não faz milagres. Se eu estou sentindo dores de cabeça habitualmente, tem alguma coisa errada no meu organismo. Então, o chá não vai resolver, mas habitualmente pode auxiliar em amenizar os sintomas. Enquanto isso, eu tenho que, por obrigação minha, se eu quero me sentir bem, investigar o porquê da minha dor. O chá deve ser consumido todos os dias. Nos homens, o efeito é mais rápido. Nas mulheres, leva até 3 meses. Ela recomenda o uso de sachês feitos de gaze e diz que 1 xícara por dia é o bastante. Em excesso, ele até pode fazer mal. Eu recuperei aquela pessoa que eu perdi aí por volta dos 40 anos até os 50, para aí 52, sabe? Eu consegui buscar ela de novo. A Nilza está de volta. A Nilza está de volta. 2 milhões de crianças e adolescentes sofrem com as enxaquecas e as cores da fibromialgia. O doente está só, ele e a dor. E muitos ainda enfrentam a incompreensão e o descrédito. Para Natan, isto começou antes dos 7 anos de idade. Na escola, falava muito, saía no meio da aula. Os professores, é claro, não gostavam. E lá vinha a bronca. E você explicava que era por causa da dor de cabeça? Você tinha vergonha? Tinha. Em casa também ninguém entendia como o menino saudável tinha dor de cabeça. E lá vinha a desconfiança. Inicialmente a gente ficava com aquela dúvida, será que não é malandragem? O adulto sabe, né, explicar a dor, a criança não. A criança sofre e ainda sofre por conta do descrédito, né? Porque a gente não acredita, né? O descrédito acompanha também os que sofrem com a fibromialgia. Silvia sabe bem o que é isso. A doença ainda é pouco conhecida, até pelos médicos. E o diagnóstico sempre foi muito difícil. Os sintomas deixavam Silvia confusa. Sempre a dor pior é quando eu levanto, de manhã. Então eu abro o olho
e vou me mexer para levantar da cama. Tem uma sensação aqui que está tudo doendo? Enrijecido, doendo, né? Os ossos, não sei se são ossos, se são os músculos, mas o corpo todo dolorido, principalmente da cintura para cima. A analista de sistemas pesquisou sobre a doença, consultou vários médicos, mas nenhum exame definia com certeza o que a deixava tão doente. Até que um neurologista fez uma pergunta surpreendente. Ele perguntou assim: como é a sua casa? É tudo arrumadinho? Eu falei: é tudo arrumadinho. Por quê? Quem tem fibromialgia gosta das coisas muito arrumadas. Acertou na mosca. Na casa de Silvia, os quadros são fixos na parede com cola para não saírem do lugar. Mas faltava alguma coisa. Mas com tudo isso, ainda o diagnóstico não estava completo. Não, ainda não. Tanto é que ele falou: faça esse exame, que é um exame novo e que pode ajudar muito. O novo exame foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. As imagens são feitas com uma lente sensível ao calor. 210 pacientes com fibromialgia foram comparados a pessoas que não tinham a doença. O resultado parece uma pintura. Quem tem a doença tem uma distribuição de calor na pele diferente do resto da população. A cor vermelha mostra onde a temperatura é mais alta, no peito e nos ombros. Os pacientes têm as extremidades, como os dedos e a ponta do nariz, mais frias, na cor roxa. E isso fica ainda mais claro na entrevista que fizemos, usando o equipamento da pesquisa. Olha lá o seu nariz roxinho, roxinho de frio. O meu tá meio azulado, mas não chegou a roxo ainda. Agora a minha mão é fria também, olha. Mas não chega... Você tem... É como se você tivesse de esmalte de unha preto. Você acredita nessa imagem? Eu acredito. Por que eu acredito? Porque eu sempre senti a ponta do meu nariz muito gelada. A pesquisa também conseguiu identificar em 60% dos pacientes outras doenças que eram confundidas com a fibromialgia. Por isso, não eram tratadas. Mas para o pesquisador, o grande benefício do exame é renovar as esperanças, a fé do paciente no tratamento. Ele está tão desacreditado que a doença existe que quando ele vê alguma coisa que realmente comprova, ele fica emocionado de saber que o problema existe. Isso muda muito o tratamento, porque ele começa a acreditar muito mais que tem uma esperança de melhorar a dor dele. O jogo com os amigos, correria, disputa, o chute. Os pais de Natan perceberam que realmente algo estava muito errado quando ele deixou de lado aquilo que mais gostava, o futebol. Na hora da crise também, ele... não vou jogar bola. Então, Natan não querer jogar bola, tem alguma coisa que não tá se encaixando, né? E é esse o primeiro sinal para alertar pais e professores. Criança saudável corre, pula, sua, tem uma energia que parece sem fim. Mas toda essa vitalidade desaparece quando eles sentem dor. E isso é mais frequente do que muita gente pensa. Pesquisas recentes revelaram números surpreendentes. Quase 2 milhões de crianças e adolescentes brasileiros têm dor de cabeça pelo menos 10 dias por mês. E perto de 8% da população infantil tem crises de enxaqueca. Este pesquisador realizou um estudo com 6 mil crianças em 18 estados brasileiros. Ele explica como identificar uma enxaqueca infantil. A dor é pulsátil, é latejante e piora com esforço. Então a primeira coisa, diante de uma criança com dor de cabeça, os pais devem pedir para ela agachar, pular, para ver se a dor piora. A dor piorando tem grande chance de ser uma enxaqueca.
O médico explica que as crianças com dor de cabeça têm cérebros mais sensíveis. Estímulos que não são sentidos por outras crianças, nelas podem levar à dor de cabeça. Luz do sol, falta de sono, som alto, refrigerantes, chocolates. A primeira recomendação é colocar essa criança num lugar silencioso, porque o barulho incomoda, elas ficam mais sensíveis ao barulho, num lugar com pouca luz, bem ventilado, que favoreça o sono. Ao contrário da enxaqueca do adulto, que geralmente precisa de algum analgésico, a enxaqueca da criança, grande parte das vezes, se resolve só com essas medidas simples, não medicamentosas. Mas muitas crianças, como Natan, precisam de tratamento médico. É quando as dores afetam o comportamento e o rendimento na escola. As crises de Natan vinham sempre que ele tinha prova. Crianças com enxaqueca parecem ter maior tendência a apresentar mesmo sintomas comportamentais, de irritabilidade, ansiedade e principalmente sintomas cognitivos, déficit de atenção, problemas de memória e velocidade de processamento das informações. Natan agora toma um medicamento específico para tornar o seu cérebro menos sensível. E ele não perde a hora certa das doses. Como é que você ficou assim, tão disciplinado? Por causa da dor, para não ter de novo. A criança se expõe à situação que antes gerava crise, mas agora não gera mais. Ele tem um cérebro mais resistente para que nem tudo que ele vive na vida e que possa ser estressante gere crise de enxaqueca. O Natan sem dor é um Natan concentrado, com notas melhores, com sono, um sono mais tranquilo, com um relacionamento mais saudável, sorri mais. Ele sempre foi de bom humor, mas hoje ele tem um humor ainda melhor. Dor nos pés, a mais comum de todas. Como tratar o mal que atinge quase todo mundo ao longo da vida? Todo dia ela faz tudo sempre igual e não tem como mudar. O trabalho obriga a Sandra a ficar em pé de lá para cá, entre as mesas da pensão. Sei lá, tinha dia que chegava no serviço, não dava vontade de falar com ninguém. Ficava lá, ela, o que é que você tem? Eu digo, não tem nada não. Mas tinha sim, dores nos pés. A vendedora Fernanda também cumpre a jornada em pé. E mais do que isso, em cima do salto. Eu já tinha trabalhado em outros lugares onde eu tinha que usar salto alto e já tinha sido um grande problema. Mas... Essa é a cruz que você vem carregando. Que eu venho carregando e venho moldando. Márcia sofre por gosto. É o sonho de uma vida inteira. Anos seguidos de estudo e esforço até chegar ao movimento perfeito. Ser primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio é uma conquista rara e um tormento enorme para os pés. Fico massageando um pouco para ativar a circulação. E depois que eu tiro a sapatilha, para dar uma aliviada, eu boto um gelinho também no joanete e vou levando desse jeito. Para viver um sonho, ganhar a vida, sustentar a família, muitos têm que enfrentar dores quase inevitáveis. Os pés que carregam tudo e a coluna que não foi feita para tanto esforço são as partes do corpo que mais sentem. Na pesquisa com pessoas que têm dor crônica, 22% reclamam de problemas nos pés e pernas. 21% queixam-se da coluna. As pessoas que tinham dores colunas e membros inferiores percebiam o impacto da dor muito maior no trabalho, no relacionamento com as pessoas, nas atividades, desempenho das atividades do dia a dia. As causas de tanto padecer? Problemas circulatórios e, como sempre, o excesso de peso. Mas a fisioterapeuta que trata dos bailarinos do Municipal tem mais uma explicação. O corpo humano ainda não estaria adaptado plenamente à nova posição. Mas afinal, de quem foi a ideia de andar sobre os dois pés? Então, quando a gente fica bípede, a gente joga a sobrecarga toda nos nossos pés. A gente era para estar andando de 4. No mínimo.
Não bastasse o peso todo sobre os pobres coitados, tem gente que ainda usa requintes na tortura. Na casa de Fernanda, fomos ver que para ela, salto alto, altíssimo, é indispensável. Para descansar, Fernanda é radical. Cai direto para o resto do chão, nas rasteirinhas. Para você parece bom, para os médicos nem tanto. Se você for pensar que durante um dia você tem milhares de ciclos de marcha, ou seja, o seu pé tocando o solo e saindo milhares de vezes, estes calçados mais moles, mais flexíveis, eles vão ao longo do dia te causar sobrecarga mecânica no pé. Nem rasteiras, nem saltos mirabolantes. O que os pés precisam é de proteção, bons sapatos. São basicamente 3 características importantes. A primeira delas, que o solado, ou seja, a interface do calçado com o chão, seja mais rígida. A segunda característica é que o contraforte, que é a região de trás do calçado, seja firme para dar estabilidade para o tornozelo e para a região de trás do pé. E a terceira característica é que a caixa anterior, que é aquela região onde ficam os dedos, ela seja ampla o suficiente para caber os dedos e não comprimi-los. Daqui 30 anos, 40 anos, como é que vai estar o pezinho da Fernanda? Eu acho que a Fernanda ela está tentando se adaptar para ter menos dor. Mas se ela continuar na mesma toada, usando o mesmo tipo e o mesmo perfil de calçado, que agrega uma sobrecarga no pé, aliado ao envelhecimento das estruturas do pé com o passar da idade, a possibilidade que ela desenvolva algumas deformidades, que desenvolva problemas de nervo periférico, de tendão e até articulares maiores do que se ela tentar se prevenir de uma maneira mais efetiva. Mesmo assim, Fernanda nem pensa em mudar de estilo. Um salto alto no lugar certo, na hora certa, na roupa certa. É fundamental. É fundamental. Me perdoem as rasteirinhas, mas um salto... Um salto vai muito bem. Sandra vive no Complexo do Alemão, o imenso conjunto de favelas na zona norte do Rio. De casa para o trabalho vai a pé para economizar. Depois é o dia todo andando e eles ali, suportando calados. Mas não há mal que sempre dure. Na nova unidade de saúde da comunidade, Sandra descobriu um tratamento gratuito. É a reflexologia. A massagem fez de Sandra uma nova mulher. No primeiro dia eu senti bem. Eu cheguei em casa, eu tava leve, sei lá. Aí no outro dia as meninas tudo me zoando. E Sandra, e a massagem? Agora a Sandra tá chique. Eu digo, não, eu nem sabia que existia isso. Com a manipulação da musculatura e pressão em pontos específicos, a massagem promove bem-estar e relaxamento, um alívio geral. A coordenadora do serviço mostra os movimentos que a própria pessoa pode fazer para melhorar das dores. Simplesmente esse movimento. Vem da ponta do pé até a metade da perna. Quando o serviço começou na comunidade, algumas pessoas nem acreditavam que desse resultado. Muitas vezes eles não querem se submeter a esse tipo de técnica, mas a partir do momento que são realizadas massagens, aí é difícil dar alta. Todo mundo quer continuar para sempre. Ficar para sempre. Márcia sabe que na sua profissão as dores vão acompanhar a vida dela para sempre. Agora, quando sai da sapatilha esse pé e vai para dentro de um sapato, por exemplo, um sapato de salto de bico fino para você sair à noite toda bonita. Dói. O salto de bico fino é para ir em evento que tem cadeira. Sentei, fiquei. Para diminuir o desconforto, ela faz fortalecimento dos músculos da perna. Um dos movimentos é este, bem simples, que ativa a circulação. Então, se você está com o pezinho inchado, está com a panturrilha cansada, esse bombeamento vai jogar o sangue de volta para o coração e vai aliviar a pé, vai aliviar a panturrilha. Então, esse fortalecimento de ficar subindo na ponta do pé
trabalha essa bomba, que é a segunda bomba que a gente tem no corpo humano, que é a panturrilha, que é uma musculatura muito importante para o corpo. Exercícios, massagens, sapatos confortáveis. Toda ajuda é bem-vinda. Afinal, dependemos dos pés para quase tudo. E ainda ganhamos de presente deles momentos como estes, de encher os olhos. Foram 15 anos de padecimento. Dores, cólicas eu tinha. Era um desconforto muito grande que eu sentia. Todos os dias? Todos os dias. Dona Maria fez uma via sacra a consultórios e nada. Até que, quase por acaso, depois de uma cirurgia no abdômen, o médico sugeriu que ela fizesse um exame mais aprofundado do intestino. Aí eu fiz o exame e ele falou para mim, você tem uma doença, você é celíaca. Os celíacos são pessoas que têm intolerância ao glúten, uma proteína presente em cereais. Trigo, as massas, pães refinados de modo geral, eles são fontes de glúten. E essa matriz proteica ela é de difícil digestão. Então, alguns indivíduos mais geneticamente predispostos, eles podem desencadear uma doença a partir desse desequilíbrio que é a doença celíaca. Na Universidade de Viçosa, Minas Gerais, Dona Maria passou a integrar um projeto que atende às necessidades nutricionais dos portadores da doença. Ela fez uma revolução na alimentação. O que aconteceram com as dores da senhora? Sumiram! Sem prevenção, além das dores, a doença celíaca pode causar até câncer de intestino. E na minha família, foi várias tias que faleceram com câncer de intestino depois dos 70 anos. Os celíacos representam apenas 1% da população. Já cerca de 20 milhões de brasileiros não chegam a ser doentes. Eles têm apenas sensibilidade ao glúten. Isto é, todo tipo de pães e massas podem causar desconforto no intestino e enxaquecas. No projeto da Universidade de Viçosa, os pacientes usam um chá de ervas e trocam receitas sem glúten para combater a dor. Inclusive, eu tenho até receita de um bolo que ela mesma não tem ainda. Eu vou trazer para ela. Gente, a senhora está na frente dela já. Bolo sim, pastel não. Foram anos procurando descobrir o que podia comer e o que era proibido. As crises de dor de cabeça começaram quando Marinalva era ainda uma adolescente e foram piorando cada vez mais. O que normalmente provocava a tua dor de cabeça? Qual era o gatilho para a dor de cabeça? A alimentação. Sempre que gordura, fritura, refrigerante, qualquer tipo de bebida alcoólica, eu sentia dor de cabeça. Controlando a alimentação, as dores melhoravam um pouco, mas só um pouco. Ela tentou de tudo, até tratamento com antidepressivos. Mas as enxaquecas foram ficando insuportáveis. Eu tomava um, não resolvia. Aí eu buscava outro tipo de analgésico para ir resolvendo. Aí eu comecei a ficar viciada em analgésico. É o que acontece com muita gente. No desespero para resolver o problema, adquire-se outro. Mas um caminho diferente vem sendo explorado com sucesso. Fazer a dor parar, não apenas por algumas horas, como acontece quando se toma um analgésico comum, mas por até alguns meses. Para quem tem enxaqueca, isso parece uma promessa de sonho, mas é realidade. O tratamento foi descoberto por acaso nos anos 80 no Canadá. E um estudo pioneiro sobre os efeitos dele vem sendo feito há 8 anos aqui na Bahia. O novo método usa injeções de toxina botulínica, uma substância que provoca o relaxamento muscular. A toxina é bem conhecida em tratamentos estéticos.
Aplicada nos músculos da face, ela é um recurso utilizado há muito tempo para disfarçar as rugas. E foi assim que seu efeito contra as enxaquecas acabou sendo notado. As pacientes, na maioria das vezes, que melhoravam das suas rugas, referiam também: eu estou melhorando da dor de cabeça. E a partir daí, alguns estudos foram feitos especificamente para tratamento de dor de cabeça. Este ano, a Vigilância Sanitária liberou o uso da substância no Brasil contra a dor de cabeça. Estudos revelaram que a toxina, além de relaxar, bloqueia o processo doloroso 3 dias depois da aplicação. Os neurotransmissores que estão envolvidos no processo de dor, que são combatidos com a toxina botulínica, eles precisam de um tempo para ter um rearranjo, para ter uma reorganização desses neurotransmissores. Marinalva participou de um estudo em Salvador. 85% dos pacientes que não respondiam a outros tratamentos tiveram melhora com a toxina. Ao contrário do analgésico, que alivia a dor por pouco tempo, o efeito do medicamento dura até 4 meses. Eu uso a toxina, faço um controle alimentar e aí não sinto dor de cabeça. É como se nunca tivesse tido. Não, é maravilhoso. E a vida sem dor é outra coisa. Olha aí a prova do bem-estar de Marinalva. Ela voltou para as corridas na orla de Salvador. A parte ruim do tratamento, o preço, ainda elevado, e a dorzinha na hora da aplicação. Dói um pouco, né? Mas nada pior do que enxaqueca, né? Enxaqueca é muito pior. Né? Agora, aqui muito cá entre nós, e para as ruguinhas, você usou também ou não? A ruga foi consequência do tratamento, né? Mas, claro que a gente fica satisfeito quando vê um funcionar dor de cabeça e também tira as rugas, né? É muito bom, porque eu estava doente, hoje estou saudável e hoje eu estou sem rugas, né? Qualquer dor que dure mais de 3 meses deve preocupar. É o conselho deste médico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Grande maioria dos problemas é de tratamento benigno, com repouso alguns dias, medicação analgésica e melhorar os hábitos de vida dessa pessoa, de postura, de atividade física e como ela faz pequenas coisas no dia a dia dela. Sobrecarregado de trabalho, o motorista abandonou os exercícios físicos há muito tempo. Muito mal, eu faço uma caminhada, mas mesmo assim é difícil. Viemos com seu Rutilho até o Hospital das Clínicas para o atendimento com esta fisioterapeuta. Tudo bom? O que você pode ensinar para ele ou corrigir no que ele faz para ele evitar ter tanta dor? Vamos sentar aqui? Como é que o senhor faz lá no seu trabalho? Mostra um pouquinho pra gente. O motorista explica que fica até 3 horas na mesma posição. É o tempo que pode levar uma viagem de ônibus em São Paulo. E falta conforto. O banco do ônibus não é adequado para uma situação tão cansativa. A fisioterapeuta sugere alguns exercícios para fazer nos intervalos, entre as viagens e até nos engarrafamentos. Então o senhor vai puxar a perna para o peito, né? Então, quer fazer junto comigo? Ó, segura aqui a coxa, vai puxar. Vai contar até 20, uns 20 segundos mais ou menos. Aí vai fazer a mesma coisa, ó, para os 2 lados. A perna, você vai esticar a perna, né? Então, esticou a perna. Aí tenta contar uns 10 segundos também. Se for, isso aqui não tá fazendo nada, então vamos tentar alongar um pouquinho. Vai tentar alcançar, sentiu um estiramentozinho? Então é esse mesmo. Isso. Pescoço, aí ó, inclina o pescoço pro lado, como se fosse encostar a orelha aqui no ombro. Troca de lado. E aí ó, girar um pouquinho os ombros. Algumas vezes para trás, algumas vezes para frente. E aí, levanta e vai dar uma caminhadinha, nem que for em volta do ônibus. Seu Rutilho diz que vai tentar pôr em prática o que aprendeu e espera que ele,
e todos os outros motoristas recebam os cuidados e o respeito que merecem. Só fazendo, né? Tem que experimentar. Tem que ter uma combinação de fatores, né? Tem que ser esse fator da pausa, o exercício físico, mas as condições do material de trabalho, de tempo de trabalho também precisam ser reavaliadas. Na nossa página na internet, você encontra mais dicas importantes para cuidar bem da coluna.